Eleições 2020. Vamos à terceira e última série de sabatinas com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do segundo turno das eleições. Eu converso com Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que recebeu 32,85% dos votos em primeiro turno e agora disputa a prefeitura de São Paulo junto com Guilherme Boulos, que teve 20,24%. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prefeito, qual a sua expectativa em relação ao segundo turno na movimentação dos votos? Não é? Porque muitos candidatos saíram de cena, apoios estão se formando dos dois lados. Tivemos uma abstenção absurda em São Paulo, que chegou a um nível muito alto, foi 29,29%. Como é que o senhor vê essa movimentação agora? Bom, ninguém é dono de voto, né? O dono do voto é o próprio eleitor. Nós estamos em campanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, até sábado, até o último momento que a legislação permite. Estaremos na rua, conversando com as pessoas. Eu acho que mais do que apoio, nesse segundo turno as pessoas têm a possibilidade de comparar dois currículos, duas visões de mundo, duas propostas, duas pessoas que têm aí cada um a sua história de vida, o que cada um já fez, cada um quer fazer na cidade de São Paulo. Eu acho que é exatamente esta comparação que as pessoas estão fazendo. Muito mais comparar apoio de um com o apoio do outro, é verificar quem é que dos dois tem mais condições de ser prefeito de São Paulo a partir de janeiro do ano que vem. Agora, um dos pontos que a gente vê aí mais divergência, o que é destaque aí nas duas campanhas, é Boulos defendendo mais investimentos na habitação e mais cuidado com as pessoas que moram na rua. Não é essa assistência em busca de habitação. A prefeitura pode fazer mais em relação a isso? Bom, defender mais eu também defendo. O importante é saber se tem condições para fazer mais. Aqui a gente precisa ter uma política habitacional que seja multifacetada. Não adianta achar que só uma ou outra alternativa presta na cidade de São Paulo. Você tem que ter mutirão, mas você tem que ter mutirão desde que tenha terreno para poder fazer isso. Não adianta mais você só construir casas, é preciso construir prédios, é preciso trazer as pessoas para morarem no centro de São Paulo. Então é preciso uma atuação multifacetada que vai desde o mutirão, passando pelo lote urbanizado, regularização fundiária, urbanização de favelas, construção de moradias, aproveitar a iniciativa privada para poder construir mais na cidade de São Paulo. A gente chegou aqui nesses 4 anos viabilizando 25 mil unidades habitacionais para a população de baixa renda e a gente vai dobrar isso com mais 50 mil unidades nos próximos 4 anos. População em situação de rua, a gente tem um problema de crise econômica, claro, acaba afetando muito. De 2016 para 2019, a população em situação de rua aumentou em 50% na cidade de São Paulo. A gente tem mais de 1.000 vagas disponíveis nos abrigos municipais e estamos transformando ao longo desse tempo as vagas que a gente tinha em grandes abrigos com quartos para 80, 90, 100 pessoas, para quartos individuais, para um tratamento mais humanizado, para que a gente possa resgatar a autoestima dessa pessoa, ajudar a ter uma porta de saída para que ela saia da situação de dependência da rua. Então, apostando nesse tratamento humanizado, que a gente espera ajudar as pessoas a poderem voltar para casa, a achar um local para poder morar, um local para poder trabalhar, para poder sair dessa situação de dependência. Mas é claro que a situação econômica é uma situação preponderante. Você veja, só nesse ano, nos meses de março, abril, maio e junho, 175 mil pessoas perderam emprego, carteira assinada na cidade de São Paulo. Se a gente for somar isso, pessoas que têm empregos que não são de carteira assinada, micro e pequenos empresários, você vê o tamanho que é essa crise econômica e social que o coronavírus nos trouxe. Rapidamente, prefeito, no ano que vem haverá uma revisão do plano diretor. Isso pode ajudar a minimizar essa questão da habitação? Não tem a menor dúvida. O plano diretor é a forma pela qual a cidade escolhe de que jeito quer crescer. E durante os últimos planos diretores, a cidade resolveu crescer apontando para a periferia, afastando ainda mais as pessoas do local de trabalho. Então é preciso ter um plano diretor que possa, ao mesmo tempo, ajudar na criação de novas centralidades por todos os cantos da cidade de São Paulo, mas, acima de tudo, ajudar a também adensar a região central da cidade de São Paulo, que hoje tem uma série de limitações impostas pelo plano diretor, para que as pessoas possam morar perto do local de trabalho. As estimativas mostram que entre prédios subutilizados, equipamentos públicos subutilizados, a gente poderia ter mais 400 mil pessoas morando na região central, aproximando o local de trabalho do local de residência.
Prefeito, e agora nós vamos à participação do Josias de Souza, direto de Brasília, que também tem uma pergunta. Prefeito Bruno Covas, alguns prefeitos se reelegeram ou elegeram os seus candidatos no primeiro turno graças à boa avaliação que tiveram na gestão da pandemia. O senhor não se reelegeu no primeiro round, mas foi ao segundo turno. Eu pergunto, o que faltou fazer na gestão da pandemia? Que erros a prefeitura deixaria de cometer se pudesse voltar no tempo? Agora, com o recrudescimento do contágio e do número de internações, o senhor diz que o quadro é de estabilidade. Não receia estar subestimando o problema? Bom, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta e dizer depois o que tem ou o que não tem que fazer. Nós, em nenhum momento, nos omitimos em relação a esse tema. Não foi fácil enfrentar uma pandemia quando a gente não tinha um guia como enfrentar uma pandemia do coronavírus. E que a gente tinha no início mais dúvidas do que certezas em relação ao enfrentamento da pandemia. Por exemplo, um dos itens prioritários logo no início da pandemia era a utilização de álcool gel. Com o tempo se percebeu que a utilização da máscara era mais efetiva para poder conter o avanço dos casos de coronavírus na cidade e no mundo. Então a gente foi aprendendo a lidar com a pandemia durante o ano. Teve um item que a gente resolveu copiar de países que adotaram, que foram os mega bloqueios, que acabou não dando certo na cidade de São Paulo. Então, durante um dia a gente tentou realizar, isso não foi possível, deixamos de implementar esse mega bloqueio aqui na cidade de São Paulo, mas, enfim, podem me acusar de tudo, só não podem me acusar de um omisso. Em nenhum momento a gente se omitiu no enfrentamento da pandemia aqui na cidade. E os números da cidade de São Paulo são números que mostram estabilidade. A gente tem estabilidade em relação ao número de casos e em relação ao número de óbitos. A gente teve sim um aumento em relação ao número de internações, mas é preciso levar em consideração, primeiro, a gente tem tido um aumento de número de pessoas internadas de fora da cidade de São Paulo e, portanto, não reflete a real situação da evolução da pandemia na cidade de São Paulo. Segundo, vários hospitais públicos e privados deixaram de referenciar alguns leitos para a Covid. Então, você teve uma diminuição na quantidade de leitos, e aí, é claro, quando a gente fala hoje em 40% dos leitos ocupados, nós estamos falando de menos leitos do que a gente tinha 60, 90 dias atrás. Por isso que a cidade voltou a referenciar mais 200 leitos, para que a gente não tenha aqui cenas que a gente viu no mundo inteiro, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Então, o importante é ter em mente o seguinte, o vírus continua a ser um desafio a ser enfrentado. Aqui, em todos os momentos, a gente seguiu a orientação da área da ciência, da vigilância sanitária. Vamos continuar a seguir este tipo de recomendação, mas não estamos escondendo nenhum número, seja para subestimar, seja para superestimar a quantidade de casos. E, prefeito, nós temos a pergunta de um internauta que ele questiona uma coisa que foi muito comentada durante muito bom tempo da pandemia, o que fazer com os caixões que foram comprados? Foram aquelas imagens, cavando covas e tudo mais. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bom, as pessoas morrem na cidade de São Paulo. O que foi comprado de caixão serve para 6 meses na cidade sem a pandemia. Então, não há nenhum estoque de caixões na Prefeitura de São Paulo, muito pelo contrário. A gente antecipou a compra que duraria para 6 meses, exatamente para poder ter o serviço sanitário preparado na cidade de São Paulo. Mas não há nenhum excesso. O que se abriu de sepulturas, de valas durante o início do ano, foi para quem não estivesse aqui, cenas que a gente viu também repetidas mundo afora, de valas comunitárias das pessoas sendo enterradas todas juntas, para poder separar num futuro. Então, a gente preparou, fizemos uma parte de, se viesse alguém a óbito, ter um enterro digno na cidade de São Paulo, e não houve nenhum excesso, muito pelo contrário, a gente só antecipou a compra de 6 meses. Perfeito. Temos a pergunta aqui do Laureano também, através da internet. Ele queria saber a respeito da obra faraônica do Anhangabaú, se não seria melhor usar os recursos para a duplicação da Mboi-Mirim ou então para fazer o corredor de ônibus Líder Itaquera. Bom, a duplicação da Mboi-Mirim é uma obra estadual, porque a Mboi-Mirim é uma SP, ela é uma rodovia. O próprio governador João Dória já está licitando esse projeto. A Prefeitura vai entrar nas ações complementares no entorno da Mboi-Mirim, mas a gente não pode utilizar recursos da Prefeitura para duplicar uma SP, que é responsabilidade do Estado. O que nós vamos é colaborar com a obra para poder fazer as ações complementares,
seja em relação ao corredor da Imbamirim, seja em relação às guias e sarjetas, mas essa é uma obra de responsabilidade do Estado que o governador anunciou no final do ano passado. Em relação ao corredor Itaquera, o contrato que nós tínhamos aqui era um contrato com empresas que ficaram com problema por conta da Lava Jato. Então tivemos todo o problema jurídico para poder rescindir o contrato, relicitar a obra, para poder agora retomar a obra. Então é preciso conhecer de legislação para poder saber exatamente o que fazer. E volto a dizer, o investimento feito no Engabaú de 100 milhões de reais é um investimento para poder revitalizar o centro e os estudos da prefeitura apontam que nós vamos ter um ganho anual entre revitalização da região, geração de emprego e renda, de 250 milhões de reais por ano. Estamos falando dos próximos 4 anos de 1 bilhão de reais, num espaço com mais entretenimento, com mais eventos, numa cidade em que se fala que ela é vocacionada ao turismo, é exatamente de espaços como esse que a cidade precisa. Esse é o tipo de investimento que a prefeitura precisa fazer para induzir o crescimento econômico, para gerar mais emprego e renda. Prefeita Maria do Socorro quer saber por que faz 2 anos que não tem vacinação para cães e gatos aqui na capital. O que a gente não tem mais são as campanhas de vacinação, porque uma vez por ano a gente tinha campanhas de vacinação por conta de lotes extras que o Ministério da Saúde enviava à Prefeitura para fazer campanha de conscientização. Mas a vacinação continuou, ela continua normalmente, ela não foi interrompida. O que não teve foi a campanha por conta do lote extra que não foi enviado pelo Ministério da Saúde. Perfeito, estamos chegando ao final. No caso de um avanço maior do número de coronavírus aqui na cidade, podemos ter retorno dos hospitais de campanha, a cidade está preparada, tem verba, os leitos disponíveis são suficientes? Os hospitais de campanha, eles cumpriram uma função que foi aguardar as obras que a gente tinha para poder reforçar o SUS na cidade. Então, nós hoje acrescentamos mais de 1.000 leitos com os 8 hospitais que nós estamos entregando esse ano na cidade de São Paulo e para poder atender as pessoas. Então, não há necessidade de mais hospital de campanha, porque agora a gente tem leitos permanentes na cidade de São Paulo. Eles cumpriram uma missão porque a gente precisava, em 15 dias, já ofertar esses 1.000 leitos para a população e foi isso que foi feito. Só que ao longo do ano a gente conseguiu reforçar, estamos entregando 8 hospitais permanentes e com esses 8 hospitais a gente praticamente triplica a quantidade de leitos de UTI que nós tínhamos na cidade de São Paulo. Eram 500, são mais 1.000 ofertados por esses 8 hospitais. E o Felipe está reclamando da falta de remédio nas UBS. Por favor, mande ao UBS o remédio que está faltando, vou verificar exatamente o que aconteceu. Perfeito. E nós temos em relação aos hospitais em atendimento, as cirurgias eletivas foram suspensas. Isso é para ter uma folga? Não, pelo contrário, elas foram retomadas. Elas foram retomadas em agosto na cidade de São Paulo. Elas continuam a ser marcadas. O governo do estado deixou de marcar novas cirurgias, mas a prefeitura continua a marcar, continua a realizar. Então é só do estado? Só do estado. Perfeito. Fechamos por aqui a nossa entrevista com o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, que no domingo disputa o segundo turno. Obrigado, que agradeço a oportunidade e até domingo, votando 45. Com vocês.